Olá, bom dia, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com cada um de nós nesse dia. Hoje é 13 de julho de 2022 e nós estamos dando início agora à nossa oração da madrugada, porque é hora de falar com Deus, amém? Esse momento tão esperado que nós temos, e eu desde já profetizo na sua vida que tudo ficará bem, amém? Que essa luta vai passar, né? Que essa tempestade ela vai se acalmar na sua vida, aleluia. Que os ventos vão cessar na sua vida, em nome de Jesus. Tudo vai ficar bem, amém? Queridos, nós já estamos na presença de Deus Pai, Filho e Espírito Santo, e o Senhor quer falar. Eu creio em nome de Jesus que Deus vai falar ao teu coração, amém? E você já está comigo também agora, pastora Suelina, a sua amiga que fala com você. Nós vamos agora ministrar uma palavra da parte de Deus. Nós vamos orar todos juntos, vamos formar essa corrente de fé e de esperança. Desde já eu já peço a você que ao término dessa oração, de tudo, que você possa estar fazendo teu comentário, fazendo teu pedido de oração, amém? Que você possa compartilhar essa mensagem. Essa mensagem ela está fazendo sentido na tua vida, então compartilha essa mensagem para que essa mensagem possa chegar a outras pessoas. Dá o teu like aí, amém? E que vocês possam estar tanto se inscrevendo como recomendando este canal. Glória a Deus. Então vamos para a palavra de hoje, que está no livro de Jó, capítulo 1, versículo 19. Eu vou ler um pouco rápido, tá? Diz assim: Aconteceu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa do irmão primogênito, que veio um mensageiro a Jó e lhe disse: Os bois lavravam e as jumentas passeam junto a eles. De repente deram sobre eles os sabeus e os levaram e mataram aos servos a fio de espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Falava este ainda quando veio outro e disse: Fogo de Deus caiu do céu, queimou as ovelhas e os servos e os consumiu. Só eu escapei para trazer-te a nova. Falava este ainda quando veio outro e disse: Dividiram-se os caldeus em 3 bandos e deram sobre os camelos. Os levaram e mataram os servos a fio da espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Também este falava ainda quando veio outro e disse: Estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa do irmão primogênito, eis que se levantou grande vento do lado do deserto e deu nos 4 cantos da casa, e a qual caiu sobre eles e morreram. Só eu escapei para trazer-te a nova. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, raspou a cabeça e lançou-se em terra e adorou e disse: Nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Eu quero colocar para você uma pergunta, que é uma pergunta que eu sei que muitos de nós, todos nós fazemos. Por que eu sofro tanto? Por que eu sofro tanto? Não é assim que a gente se pergunta, né? Então eu imagino, querido, que assim como eu, você também já perguntou muitas vezes isso a Deus. Meu Deus, por que eu sofro tanto? Meu Deus, qual é o motivo de tanto sofrimento? Né? Aí a gente começa a Senhor, não será, né? Senhor, será que eu nasci com karma para sofrer? Né? Será que é porque em vidas passadas eu fui uma pessoa muito ruim, Senhor? Queridos, nenhuma dessas coisas. Amém? Nenhuma coisa, nem outra. Assim como eu, você e Jó também tivemos esses mesmos dilemas, essas mesmas dúvidas nós tivemos e temos. Amém? Então esta também foi uma grande dúvida de Jó também. E ele foi até acusado por isso. Né? E a gente vê até algumas pessoas, né? Pessoas que são céticas, que não acreditam em Deus, não acreditam em nada, ou mesmo pessoas frustradas, pessoas que já estão desacreditadas, pessoas que se acham decepcionadas com Deus, pode até colocar em xeque, nesse momento, numa hora dessa, a bondade de Deus, a misericórdia e a justiça de Deus, e até mesmo começar a pensar assim, sabe como, queridos? Essas pessoas começam a falar assim, e às vezes até nós mesmos, né? Assim, Senhor, será que eu sofro tanto? Né? Nós sofremos tanto, o justo sofre tanto, porque Deus não é plenamente justo e bom. Deus não é tão justo, tão bom como Ele diz que é, como a palavra diz que é. Uai, queridos. Mas a própria palavra de Deus, no próprio livro de Jó, vem nos garantir que Deus ele é totalmente bom e justo. Sabe por quê, irmãos?
porque em Deus não há sombra de dúvidas, não há sombra de variação. Deus, ele não é genérico, Deus, ele é, amém? Deus, ele é na sua essência, na sua originalidade, amém? Deus é genuíno, Deus, ele é puro, não existe mistura no Senhor. Né? Então, muitas vezes, a gente vem assim, levantando, né, muitos porquês, né, muitos será, e muitos querendo até mesmo responder, né, por que então a gente começa a conjecturar e começa a falar a respeito de Deus, né? E aí, muitas vezes também, aí a gente pergunta assim, então alguém então pode pegar e argumentar, né, e dizer que Deus não é capaz, não. O justo sofre, então é porque Deus, esse Deus aí, ele não é capaz de livrar o justo do sofrimento, né? Pois, queridos, quem pensa assim, né? A pessoa que está pensando assim, ela coloca, então, a soberania de Deus em dúvida, né? Porque no próprio livro de Jó, a palavra de Deus, ela vem reprovar esse pensamento. Se você por acaso está pensando isso, tire isso da sua cabeça, porque Deus, ele é soberano em tudo. No próprio livro de Jó, a gente vê lá, Jó 42:2, quando o Senhor diz assim, olha, vai recebendo aí, recebe aí para a tua vida. Bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Amém? Receba aí, em nome do Senhor Jesus. Passa o que você estiver passando, o que você estiver vivendo aí. E eu estou tomando posse aqui também. Amém? Bem sei eu que tudo o Senhor pode e que nenhum dos planos dele podem ser frustrados. Amém? Portanto, meu irmão, minha irmã, os planos do Senhor continuam de pé para a minha vida e para a vida de vocês. Amém? Outro argumento, queridos, que eu estava refletindo aqui também, sabe? Esse aqui, muitas pessoas usam, mas muitas pessoas usam mesmo, sabe? É muito usado pelas pessoas, aquelas pessoas que sempre, muitas vezes querem nos apontar por maldade e outras às vezes também por falta do conhecimento, né? Sabe por quê? Que essa pessoa, às vezes o ser humano, ele diz assim, que o justo ele sofre, né? Porque ele está em pecado, né? O pecado pode estar em oculto, né? Ninguém está vendo, ele não está percebendo, a pessoa não está percebendo, né? Ou você está em pecado, ou você tem pecado em oculto. Essa pessoa está em pecado, né? Ou seja, a conclusão disso é que todo o seu sofrimento é resultado de uma vida pecaminosa. Amém? É assim, é dessa maneira. É colocando em xeque, né? É colocando em dúvida a bondade de Deus, a misericórdia do Senhor, a soberania de Deus, o poder de Deus, aleluia, a justiça de Deus, né? Porém, irmãos, no próprio livro de Jó também, né? A palavra de Deus também vem dizer que nem sempre o sofrimento, né, que nós estamos vivendo, que nós passamos na nossa vida nessa terra, é resultado de uma vida pecaminosa. E é preciso que a gente venha entender isso, porque muitas vezes você está aí se martirizando, né? Você está se autoflagelando. Por quê? Porque você acredita que não é possível, né? Não tem gente que diz assim, eu acho que eu joguei pedra na cruz, né? Não é possível, né? Eu acho que eu cometi algum sacrilégio, né? Nem sempre o que está acontecendo na tua vida ou na minha vida é sinônimo de pecado, é porque nós pecamos, né? E agora, irmãos? E agora eu pergunto para você, por que então nós sofremos? Por que então você deve estar perguntando aí para mim, então por que a gente sofre? Por que eu estou sofrendo tanto, né? Olha, nós seres humanos, assim, muitas vezes nós não somos capazes de entender, amado, os desígnios de Deus. O próprio livro de Jó, no capítulo 28, me fala sobre isso, amém? Vou pegar aqui, eu vou ler para você. Jó no capítulo 28, aleluia, e vem falar para nós, né? Que nós não temos capacidade de entender, né? Jó capítulo 28, 12, vem dizer assim, olha, mas onde se achará a sabedoria, né? E onde está o lugar do entendimento? O homem não conhece o valor dela, nem se acha ela na terra dos viventes. Aí lá no versículo 28, ele diz assim, e disse ao homem, eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e o apartar-se do mal é o entendimento. Amém? Então, queridos, tem coisas de Deus, os mistérios de Deus, as formas de Deus agir, fazer, executar, nós não temos capacidade para entender.
Então, por muitas vezes a gente não conseguir entender, nem discernir, nem decifrar, nem interpretar, aí nós ficamos achando, eu acho isso, eu acho que é aquilo. Amém, amados? Deus, amados, Ele tem as suas formas de agir, de tratar, né, de cumprir até mesmo seus propósitos nas nossas vidas de muitas maneiras, conforme Ele quer. Inclusive, amados, Ele permite que eu e você e até Jó sofra, como Jó sofreu, né? Ele permitiu que Jó sofresse. Não é porque a gente não está entendendo os propósitos de Deus que a gente vai julgar Deus e acusar Deus. Que nós já vamos fazer mil e uma, uma coisa aqui na nossa cabeça, narrativas na nossa cabeça, amém? Ficar pensando uma coisa ou outra. E isso até prejudica a nossa fé. Isso vem prejudicar porque muitas vezes o inimigo, ele começa a trabalhar nisso também. Ele começa a colocar para nós que nós somos sim os culpados, né? Que nós estamos pecando, que nós estamos em pecado, que nós não somos nada, que nós somos imundo, que nós não prestamos para nada. Ele começa a trabalhar na nossa mente e a gente entra, né? A gente cai. E aí a gente começa, às vezes até fala mesmo, começa a falar essas coisas de Deus. Tem gente que se revolta contra Deus, não é? Fica decepcionado, fica desacreditado e começa a falar coisas até mesmo assim duvidosas da parte de Deus, né? Então, amados, nós vemos da palavra de Deus, eu peguei até José do Egito, né? José do Egito. Deus, ele vem aperfeiçoar a fé e o caráter, né, do seu servo através do que? Do sofrimento. Foi através do sofrimento que Jesus transformou a fé e o caráter de José. Assim também como ele fez na vida de Jó, de tantos outros, e faz na minha vida e na tua vida. Sabe por quê? Porque Deus, ele tem o poder de transformar o mal em bem para cumprir os propósitos que ele tem nas nossas vidas. No livro de Gênesis, lá no capítulo 50, fala assim, olha, vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Então, tudo aquilo, queridos, que o seu inferno planejou, né? Muita coisa ruim para a tua vida, um final terrível, né? Um final de muita dor, de muito sofrimento, de muitas perdas que iria encerrar aí. Deus, ele transforma tudo isso em bênção na minha vida e na tua vida, porque Deus, ele tem essa capacidade, ele tem esse poder. Foi isso que aconteceu na vida de José, que Deus transformou todo aquele mal. Deus usou aquele sofrimento, as lutas, né? José, ele se superou, José aprendeu com Deus, José se tornou uma pessoa melhor, né? Mais confiante, mais capacitada, né? E tudo aquilo que era para ter sido o fim de José foi o começo de uma grande jornada, de uma história de grande sucesso. Assim é na tua vida e assim é na minha vida. Tudo que está acontecendo conosco, queridos, faz parte de um plano, de um projeto, aonde Deus, ele tem o poder e ele vai transformar tudo isso que nós estamos vivendo em bênçãos na nossa vida. Onde quem vai ganhar sou eu, é você quem vai ganhar. Amém, amados? Queridos, para aumentar ainda mais ali aquele dilema, né, de Jó, apareceram 4 amigos dele e se aproximaram dele, cada um para falar ali, para dar um conselho. Eles ouviram tudo que Jó tinha para falar, né, tudo. E depois Jó calou a sua boca para ouvir os seus amigos falarem, né? E eles falaram muitas coisas, amém? Né? Eles falaram muitas coisas. E no final, eles chegaram à seguinte conclusão, né? Eles disseram assim, você deve ter pecado, Jó. Para ter acontecido tudo isso, você deve ter pecado. Os amigos de Jó, amado, eles tinham ouvido tudo que ele tinha falado, né? Eles não fizeram por mal. Eles estavam querendo ajudar Jó. Amém? E depois de tudo isso que eles falaram, eles ainda chegaram à conclusão, você deve ter pecado. É como eu falei, muitas pessoas que estão vendo o meu sofrimento e o teu sofrimento, a primeira coisa que falam vulgarmente, precipitadamente, é dizer, ela deve estar em pecado, ele deve estar em pecado. Não é possível, né? Com certeza, este homem, esta mulher está em pecado. Mas a palavra de Deus vem dizer que nem sempre, nem todos os momentos, isso significa que nós estamos em pecado. Né? Como perguntaram para o Senhor, esta criança, Pai,
esta criança que é cega de nascença, é porque ela pecou, porque os pais dela pecaram, né? E o Senhor disse não, é para que seja glorificado, exaltado o nome do Senhor na terra. Amém? Então, você aí, a tua vida vai ser motivo de exaltação do nome do Senhor, do poder de Deus nessa terra. Queridos, eu sei que depois que Jó ouviu tudo aquilo, né, no momento que ele se encontrava assim, à beira da morte, né, com tudo aquilo que ele estava passando, a carne dele, né, com todas aquelas feridas, aquelas coisas, né, mas ainda assim Jó, ele permanece fiel a Deus. Ele permanece fiel, amados. No livro de Jó 14, costume sempre pegar sua Bíblia, amém, queridos, para acompanhar. No livro de Jó 14, no versículo 7, ele diz assim: porque há esperança para a árvore, pois mesmo cortada ainda se renovará, e não cessarão os seus rebentos. Se envelhecer na terra a sua raiz, e no chão morrer o seu tronco, ao cheiro das águas brotará, e dará ramos como a planta nova. O homem, porém, morre e fica prostrado. Expira o homem, e onde está? Amém? Oh, glória a Deus, aleluia. Foram essas as palavras de Jó, né? Depois de ter ouvido tudo que seus amigos tinham falado. Então, amados, o que tocou no coração do Senhor ali, o que comoveu a Deus, não foi as palavras de Jó ali, podemos dizer. Foi a confiança, né, que Jó demonstrou. E Jó, ele chega a dizer também, lá no livro no Jó 13:15, ele diz: eis que me matará, já não tenho esperança. Amém? Nesse momento aqui, a dor, né, a dor era muito grande. Jó não esperava mais nada. Mas ele estava disposto a enfrentar a morte, mas com confiança em Deus, né? Então, por isso que ele diz: eis que me matará, já não tenho esperança. Eu morro, Senhor, se tu quiseres que eu morra, eu vou morrer. Mas Jó, no capítulo 19:25, ele vem dizer: porque eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que o meu Deus, se Ele quiser, Ele faz agora. Ele muda agora. Ele me dá saúde agora. Ele me dá vida de volta, né? Ele faz eu reviver, né? Se Deus, Ele quiser agora, Ele cuida do meu casamento. Ele cuida da minha filha, do meu filho. Ele cuida dessa minha vida que não dá fruto na minha vida profissional, na minha vida financeira. Ele faz reviver o meu ministério. Ele faz frutificar o meu ministério. Amém, queridos? Jó, amados, ele estava confuso, mas não descrente. Muitas vezes, as pessoas, quando estão confusas, acabam ficando descrentes. Jó, em nenhum momento, ele ficou descrente de Deus. Sabe, queridos, que nós, mediante a tanto sofrimento, né, a gente pode ficar irado, deprimido, ansioso, até desacreditado, mas a gente não pode deixar de confiar em Deus. E ali naquele momento, amados, Deus, ele vem repreender os amigos de Jó, porque eles não falaram o que era reto de Deus para Jó. Eles não abriram a boca. É como alguém, você ter a oportunidade de falar alguma coisa, você está passando uma luta, e ao invés de você falar coisas de fé, de esperança, sabe, de você passar uma palavra ali, você passa tudo o que você está vivendo de uma forma descrente, de uma forma totalmente desacreditada em Deus. Amém? E Deus vem repreender os amigos de Jó por isso. Amém? E sabe o que Deus fala? Deus diz assim: olha, eu não recebi a oração deles, nem o sacrifício deles. É você quem vai orar pelos seus amigos, é você quem vai sacrificar. E aí Jó, imagina Jó do jeito que ele estava, né? Emocionalmente, fisicamente, destruído, em farrapos, quebrado, sucumbido. Agora ele vai ter que ainda orar pelos seus amigos. É muito forte isso, é muito forte, mas vai recebendo esta palavra no teu coração. Amém? Porque quando isso acontece, é vitória na certa, querido, porque Deus, ele vem confrontar Jó, né? Deus, ele vem confrontar Jó. Quando Deus fala assim: olha, vem cá, onde tu estava quando eu fiz o céu e a terra? Deus é Deus, amado, Deus é Deus. Deus estava antes de nós há muitos e muitos e muitos anos atrás. Amém? Deus é o Criador de tudo. Aleluia. Então Deus, ele vem confrontar Jó ali naquele momento. E Deus diz: olha, você quem vai orar, eu quero que você ore, que você faça sacrifício pelos teus amigos. Amém? Porque eu quero dar vitória para eles, através da tua vida. E às vezes você pode estar dizendo assim: como é que eu estou nessa situação, estou nessa condição física, mental, espiritual, né, emocional, e eu ainda vou ter que orar? Irmãos, um dia desse eu passei por uma prova dessa. Eu estava numa situação muito difícil aqui comigo mesmo. Tinha recebido uma notícia ruim. Eu estava muito assim triste, afligida. E nesse momento liga uma pessoa para mim, e essa pessoa, ela pede ajuda.
ajuda em oração. Amém? E eu cheguei a pensar assim, eu digo, Deus, como é que eu agora vou ter que orar por esta pessoa? Né? Como é que eu agora estou dessa maneira, precisando de ajuda, né? E eu vou ter que ajudar essa pessoa. É aí nesse momento, né, que Deus ele nos prova, né? Que Deus vem mostrar que Ele é Deus, que é na nossa fraqueza que Ele nos aperfeiçoa. Amém? E depois de tudo isso, queridos, Deus então ele vem mudar a história de Jó. Deus muda a história de Jó, Deus muda o cativeiro de Jó, né? Deus trata a fé de Jó, o caráter dele, e Deus abençoa Jó poderosamente, irmãos. Então, queridos, o que você tiver que fazer, amém, para Deus, o que você estiver passando, se algo de Deus vier às tuas mãos, faça, porque é bênção para a tua vida. Amém? Nós não temos que estar olhando para quem está prosperando. Muitas vezes a gente está olhando para quem está prosperando. São pessoas, querido, que muitas vezes você diz assim, essa pessoa não tem fé nenhuma, essa pessoa faz tudo errado, né? Não faz nada que agrada a Deus e está para olhar para essas pessoas. O Senhor quer que nós venhamos olhar para Ele, né? Consolidar a nossa fé nele, firmar a nossa fé nele e acreditar que Ele é soberano, que Ele é Deus bondoso, misericordioso, compassivo em irar-se. Amém? Um Deus de justiça. Aleluia. Então vamos orar agora, meu irmão. Vamos nos unir nessa corrente de oração. Aleluia, Jesus. Louvado seja, meu Deus, o teu santo nome, Senhor da glória. Meu Deus e meu Pai, o sofrimento de Jó, Senhor, foi muito grande. A gente não pode nem, Senhor, mensurar também o sofrimento deste homem, meu Pai. Em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus. Nós sabemos, meu Pai, que o Senhor faz me lembrar agora que nessas chuvas que tem aí pelo Nordeste, Senhor da glória, pelo estado do Rio de Janeiro, meu Pai, são chuvas torrenciais, Senhor, que há muito as barreiras, Senhor, onde as pessoas moram, meu Deus, elas começam a esbarreirar, cai por cima de casas e tem pessoas que perdem a família toda. É um sofrimento muito grande, Senhor. Perde a família toda, perde casa, perde bens, perde tudo, só não perde a sua própria vida. Então, meu Deus, eu venho, Senhor Jesus amado, me unir aos meus irmãos neste momento, Senhor da glória, onde muitas vezes nós estamos passando, Senhor, pelo mesmo vale, pela mesma situação, Pai, de sofrimento, de luta, de dor, e que muitas vezes, Senhor, vem tantas dúvidas, Pai amado, na nossa mente, Senhor, no nosso coração, que às vezes, Pai amado, Pai santo e querido, Pai, meus irmãos, nós até perguntamos, meu Deus, Senhor, Tu estás comigo mesmo, Senhor, Tu não me abandonaste, meu Pai. Quantas vezes, Senhor, não vem, meu Deus, esse pensamento, mas que o Senhor venha tirar nessa hora, que o Senhor venha tirar esse pensamento e colocar, Senhor, um pensamento, Senhor, de fé e de esperança em nós, sabe, Senhor, aquele pensamento firme, meu Deus, de que Tu estás conosco em todo e qualquer momento e em qualquer situação para nos entregar a vitória, Senhor, Pai. Assim como Jó, meu Pai, ele passou por tudo isso, Senhor, e ele manteve ali, Senhor da glória, mesmo, Pai, com toda a sua fraqueza, ele manteve a confiança no Senhor, sabendo que se o Senhor quisesse, a qualquer momento, meu Pai, o Senhor poderia virar esse cativeiro. Assim mesmo, Pai, como eu sei que a qualquer momento, Pai, o Senhor vira esse cativeiro na nossa vida, o Senhor transforma, Pai, como diz a Tua palavra, todo esse sofrimento, Pai, toda essa luta, Pai, o Senhor transforma tudo aquilo que era para vir, Senhor, como derrota na nossa vida, para vir como falência, para vir, Senhor, como divórcio, para vir como luto, Senhor, na nossa vida. O Senhor transforma em bênção na nossa vida, o Senhor transforma em vitória na nossa vida, e eu te louvo, eu te agradeço por isso, Senhor, e eu entrego a vida de cada um dos meus irmãos, sabe, Pai, com seus familiares, com seus propósitos, com as suas lutas, com seus dilemas, com seus problemas, assim como os meus, assim como a minha família, como a família dos meus irmãos, eu entrego, aleluia, em Tuas mãos, Senhor, com a nossa inteira confiança no nosso coração, dizendo, eu bem sei, aleluia, que o meu Redentor vive, nosso Redentor vive, meu Pai. Muito obrigada, Espírito Santo de Deus, por esta palavra, Pai. Obrigada por cada um dos meus irmãos, Pai, que vão ouvir, Senhor, essa mensagem, que o Senhor opere um milagre muito grande na vida de cada um deles, de cada uma das minhas irmãs, em nome de Jesus, que eu te peço nesta hora, Pai, e assim te agradeço. Meu irmão, minha irmã, compartilhe essa mensagem e recomenda este canal, se inscreva se você não é inscrito, deixa que, eu sei que você está sendo abençoado e seja bênção na vida de muitas pessoas também, amém? Fique na paz de Jesus, que Deus abençoe.